Olá! Seja muito bem-vindo à série de podcasts Perspectivas sobre a gestão de risco e desastre no Brasil, que aborda saberes e visões sobre riscos e desastres no país, articulando governos, universidades, organizações sociais e a sociedade civil. Fique agora com o episódio de hoje: Crises de abastecimento hídrico. Olá, sou Fernando Nogueira, pesquisador do LabGris, o FEBC, e estou aqui com o Edson Aparecido da Silva, que fez mestrado lá com a gente na UFABC, no Planejamento e Gestão do Território, e ele é assessor de saneamento da Federação Nacional dos Urbanitários, a FNU, e também, e por isso nós o convidamos para essa conversa, secretário executivo do ONDAS, Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. Salve, Edson, bem-vindo à nossa conversa. Olá, Fernando, olá a todos que nos ouvem. É um prazer contribuir com esse debate que é fundamental para a sociedade brasileira. Edson, o que eu queria é que a gente começasse conversando aqui nesse tema é a questão da água, do abastecimento da água, está começando a se configurar não só aqui no Brasil, mas em vários lugares do mundo, né? A cidade do Cabo, da África do Sul, passou por apertos bastante grandes alguns anos atrás. E São Paulo teve uma crise muito forte, São Paulo, Rio de Janeiro, em 2015. Ou seja, nós temos previsão, em função das mudanças climáticas, da potencialidade de períodos de grandes estiagens afetarem o abastecimento das cidades brasileiras, e mesmo aquelas que tradicionalmente têm abundância de água. E nessa pandemia ficou bastante explícito como a dificuldade de reservação, de abastecimento de água ou a intermitência de fornecimento de água afetou brutalmente as pessoas durante a pandemia do Covid. Queria que a gente falasse um pouquinho dessa questão, como o direito à água precisa ser garantido e como as crises de abastecimento, por qualquer motivo, vão gerar grandes riscos para a sociedade. Ok, Fernando, obrigado pelas questões. Bom, antes de mais nada, a gente tem que iniciar esse debate a partir de uma premissa. Que premissa é essa? É que o acesso à água e ao esgotamento sanitário é um direito humano fundamental. Então, todas as pessoas, independentemente da capacidade de pagamento pelos serviços, e independentemente de onde elas vivam, das condições de habitação, elas têm que ter esse direito garantido. Se elas não têm esse direito garantido, esse direito está sendo violado, né? E isso sempre foi assim, mas em 2010, a Organização das Nações Unidas aprovou uma resolução, que, aliás, fez 10 anos agora, no mês de agosto, né? Em que garantiu o acesso à água e ao esgotamento sanitário, um direito humano fundamental. Então, esse é o nosso ponto de partida. Então, as políticas públicas, né, os agentes públicos, sejam no nível federal, no nível estadual e municipal, no nível local, eles têm sempre que olhar para a questão da garantia do acesso à água como um direito humano e que as pessoas não podem prescindir em momento nenhum, né? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, que eu acho que é importante que as pessoas que nos ouvem entendam, que o abastecimento de água ele está vinculado a outras políticas públicas relacionadas ao saneamento básico. Quais são elas?
a coleta e o tratamento de esgoto, o manejo dos resíduos sólidos, ou seja, a coleta e a destinação adequada do lixo, né? E também a questão da drenagem urbana. Drenagem urbana é uma outra política pública que as pessoas só se dão conta da sua importância em períodos chuvosos em que morrem pessoas, casas são destruídas, você perde bens materiais, né? Então, o abastecimento de água ele tem que ser planejado e tem que ser olhado dentro dessas políticas, né? Então, isso é uma outra coisa que eu acho que é importante que as pessoas saibam. Tanto é que o Plano Municipal de Saneamento ele tem que prever esses 4 componentes, porque eles estão intimamente ligados, né? Então, esse é o nosso parte PRI, o nosso ponto de partida. Infelizmente, no Brasil, a gente vive crises de abastecimento de água constantes. Não só em períodos críticos, né? Seja por excesso de água, seja por falta de água, ou seja, ou porque chove muito, ou porque não chove nada, né? Independente desses períodos críticos, o acesso à água ele não é garantido 24 horas por dia, 365 dias por ano, ou seja, em qualidade e quantidade adequada. Mas essa dificuldade do acesso à água, ela tem endereço, né? Ela não é um problema generalizado de todas as populações. Quem mais sofre com a dificuldade do acesso à água são as pessoas em processo de vulnerabilidade e pessoas que vivem nas periferias das cidades, que vivem nas favelas, que vivem nos morros, que vivem nas palafitas, né? E mais, eu acrescento nesse rol de pessoas excluídas ou com dificuldade do acesso à água, as pessoas que vivem em situação de rua. A gente fica muito preocupado em garantir a água para as pessoas que têm casa. E muitas vezes a gente esquece de que você tem milhares de pessoas no Brasil que vivem em situação de rua, né? Então, a política pública da garantia do acesso à água, ela tem que olhar para além dos domicílios, olhar para além dos domicílios, olhar para as pessoas que vivem e que trabalham na rua. Sabe essas pessoas que varrem rua, que coletam lixo na rua, enfim, que fazem a limpeza das ruas, são pessoas que, para ter acesso à água, têm que pedir água nas casas onde elas estão trabalhando, tal, porque não existe política para isso. Nós não temos, por exemplo, como tem em capitais da Europa, chafarizes de água em locais públicos para que as pessoas possam saciar a sua sede, ou banheiro público que elas possam utilizar. Então, o problema ele é muito maior do que, às vezes, as pessoas imaginam. A crise do coronavírus, ela só botou luz nesse problema, que é um problema que sempre existiu, porque todo mundo pensou assim, poxa, é verdade, né? Um ato tão simples como lavar as mãos, que é um ato fundamental para evitar a proliferação da doença, mostrou que milhões de pessoas não têm essa facilidade. Então, essa questão da água ela é fundamental em todos os sentidos. Perfeito, Edson. Nós temos conversado bastante sobre esse cenário futuro pós-pandemia, em que há necessidade de que a gestão pública no país identifique em todas as cidades os lugares de maior vulnerabilidade para essas ameaças pendentes, né? São lugares onde os fatores não só de escorregamentos ou inundações, o próprio escritório das Nações Unidas de redução de risco
em setembro, fez uma declaração dizendo que é necessário um diagnóstico nesse novo cenário de emergência climática pós-pandemia. É necessário que o diagnóstico seja integrado e que junte principalmente questões de abastecimento, de saneamento, as questões de inundação, deslizamento. E aí, o que você pode nos contar de práticas ruins e práticas boas que a gente pode citar nesses casos? Bom, eu acho que... Bom, primeiro que você usou uma expressão que eu acho fundamental, que é a questão da gestão pública. E aí eu queria iniciar essa segunda parte da resposta dizendo o seguinte: infelizmente, no Brasil, as políticas públicas de saneamento básico, a gente está assistindo agora, um processo, né, de facilidade da privatização desses serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Isso, do ponto de vista da gestão pública, é um grande problema, porque a tendência é que as populações que vivem em processo de vulnerabilidade, que vivem naquelas condições que eu já citei na primeira resposta, a tendência é essas pessoas terem maior dificuldade ainda de acesso aos serviços. Isso porque o setor privado, caso ele passe a controlar a política pública de saneamento básico no nosso país, o que vai acontecer é que essas populações que vivem em lugares em que o retorno financeiro e, portanto, a geração de lucro, né, é mais difícil, né, então essas pessoas vão ficar abandonadas. E o setor privado vai atuar onde? Onde os níveis de atendimento com serviços de água e esgoto já são satisfatórios, onde há um contingente maior de pessoas e lugares onde a tarifa ela cobre os custos do serviço e ainda gera excedente e gera lucro para os prestadores. Então, só ressaltando que a tendência, então, são essas pessoas ficarem mais distantes de ter acesso aos serviços, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Uma outra questão é que a gente vive dois extremos, né? Às vezes as pessoas esquecem, mas em 2010 e 2011, aqui na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, a cidade de Franco da Rocha, as cidades da região norte, da região metropolitana de São Paulo, sofreram intensamente com o transbordamento do reservatório de água da Sabesp. Ou seja, no começo dos anos 2000, nós tivemos uma crise grande de falta d'água. Em 2010 e 2011, nós tivemos o transbordamento por causa das chuvas dos mananciais, né? dos reservatórios de água, desculpa, tá certo? E depois, em 2014 e 2015, nós vivemos uma crise grave de abastecimento de água. É importante dizer que essa crise, que marcou os anos de 2014 e 2015, na verdade, a gente considerou aquilo uma crise de gestão do abastecimento de água. E isso porque, desde a crise de 2004, 2003, né, de falta d'água, né, já foram determinadas uma série de medidas de diminuição da dependência do sistema Cantareira, tá certo? Para que evitasse de novo uma crise de abastecimento de água. E nada disso foi feito, né? A conclusão foi que nós vivemos aqueles períodos críticos. É importante dizer que você tem uma lógica
que define a atuação das empresas de saneamento, que é uma lógica muito mais ligada, né, à geração de receita, né, a um processo de venda de água, do que uma gestão com o olhar de que essa política é uma política pública, estratégica, e que o retorno financeiro não pode ser colocado em primeiro plano. E também é importante que as pessoas que nos ouvem entendam de que processos que acontecem fora das capitais do Sul, Sudeste e mesmo Centro-Oeste, enfim, né, e até no Nordeste, né, essas crises de abastecimento de água, ou que ocorrem, ou que poderão ocorrer, elas estão ligadas ao que acontece no Pantanal, no que acontece na Amazônia. Então, esse processo intenso de queimadas, esse processo de desmatamento, eles influenciam diretamente essas outras regiões que não estão localizadas nesses lugares, né? Porque o ambiente é afetado. Então, eu acho que tem duas coisas, né, aí como alternativas. Quer dizer, tem várias coisas, eu vou destacar umas 3 ou 4 coisas aqui. Primeiro, em qualquer processo de debate sobre gestão de risco de abastecimento de água, ele tem que ter participação social, né? As pessoas, elas sabem quais os problemas que elas enfrentam e elas podem ajudar nas soluções. Então, a gente tem que abandonar a tecnicidade, né? Não digo abandonar, mas tem que incorporar ao saber técnico o saber popular. Então, essa é uma questão estratégica. As pessoas têm que participar das soluções, né, das propostas de soluções. Segundo, eu acho que tem que discutir com as pessoas a necessidade de você ter grandes reservatórios de água e nos espaços urbanos, né, para que você consiga armazenar água em períodos chuvosos para utilizar em períodos de estiagem. É preciso que as pessoas elas entendam que é necessário também fazer a parte delas no sentido de usar água com mais parcimônia. Por outro lado, né, é um equívoco você responsabilizar a população pelo consumo excessivo de água. É importante dizer que hoje cerca de 40% de toda a água tratada, né, se perde em vazamentos, e a responsabilidade disso é dos operadores públicos de saneamento. E ainda, falando desse processo de aquecimento global, de mudanças climáticas, né, e isso olhando para o mundo, né, a possibilidade do aquecimento global, do derretimento de geleiras, isso pode prejudicar também o abastecimento de água, porque o processo de enchente leva a um processo de contaminação das águas, dos corpos hídricos, e com isso comprometer a qualidade de água que as pessoas bebem. Eu acho que é fundamental nesse processo de gestão de riscos a gente olhar para a proteção dos produtores de água, né? E também com a necessidade de proteger as matas ciliares e recuperar essas matas. Isso é estratégico. E, por fim, a política, né, de abastecimento de água não está dissociada da política habitacional, né? Hoje, as pessoas que têm mais dificuldade de ter acesso ao abastecimento de água são as pessoas que vivem em situações subnormais de moradia. A política de saneamento e a política habitacional têm que andar juntas. Perfeito, muito obrigado, Edson. Agradeço muito sua participação aqui.
Muito obrigado a você, Fernando, obrigado a todos que nos ouvem nesse momento. Você acabou de ouvir Crises de Abastecimento Hídrico, episódio da série de podcasts Perspectivas sobre a Gestão de Risco e Desastre no Brasil, uma realização da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a SEDEC, do Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da cooperação técnica com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD Brasil, e em parceria com o Instituto CIADES, a Universidade Federal do ABC e a Universidade Metodista de São Paulo. Ouça também os outros episódios da série, que trazem diferentes saberes e visões sobre riscos e desastres no país. Até mais!